o nome de Deus, conhecendo a Deus através dos seus nomes. Você sabia que o nome é o principal ingrediente na formação da identidade de uma pessoa? Quando nós chamamos alguém pelo nome, nós estamos dizendo para ele: olha, você é importante, você existe. Demonstra intimidade, pertencimento, valor. E é possível, portanto, conhecer melhor a Deus, conhecendo a natureza do seu nome. Porque o nome de Deus traz em si aquilo que ele pode, aquilo que ele é, aquilo que ele tem, a sua real essência. Veja, no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 14 e 15, temos uma revelação importante acerca disto. Moisés está na casa do seu sogro, Jétro, apacentando o rebanho do seu sogro, e lá ele tem uma visão. Deus aparece a ele no meio de uma sarça, no meio de uma fornalha, e diz a ele: Moisés, o meu povo está clamando, o clamor do meu povo sobe até mim, e eu te enviarei para libertar o meu povo da escravidão do Egito. A princípio Moisés titubeou, ele não se achou capaz para aquela missão, e Deus então lhe promete que será com ele, que vai lhe ajudar, que vai lhe dar os recursos, os meios, as ferramentas para ele cumprir aquela missão. E Moisés, nesse intervalo, ele pergunta para Deus, né? Senhor, eu vou ter com o povo, e quando eu chegar lá, eles vão querer saber qual é o teu nome. Quem é que me enviou para libertá-los da escravidão? E o que eu vou falar? Qual o nome que eu vou dar? Como querer te apresentar a esse povo? Qual o teu nome? A pergunta de Moisés faz sentido porque eles viviam num sistema e num contexto politeísta, onde existia centenas de deuses, cada nação tinha o seu deus, existia milhares de deuses. O povo egito tinha um panteão de deuses, o deus do sol, da lua, da chuva, o deus do rio Nilo. As nações também tinham seus deuses, Dagon, Azera, Baal. Enfim, cada nação tinha o seu Deus e tinha o seu respectivo nome. Então ele queria saber quem era esse Deus que estava mandando, pedindo, lhe dando a missão de libertar o povo da escravidão, para justamente poder diferenciá-lo dos demais. Porque até esse momento, o Deus Criador dos céus e da terra, ele não se deu a conhecer pelo nome. Até então, quando o povo piedoso de Deus, os patriarcas, e todas as pessoas que serviam a Deus até esse momento, eles diziam apenas Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que era o Deus Criador. E antes de surgir outros deuses, era assim que ele era conhecido. Quando se falava em Deus, todos já sabiam a quem estava se referindo. Mas à medida que os povos, as nações foram se desviando do Criador e constituindo para si os seus próprios deuses, tornou-se então necessário saber quem era esse Deus para poder diferenciá-lo dos demais. Eis a razão do porquê Moisés perguntou: qual é o teu nome? Foi nesse momento que Deus então falou com ele: olha, quando você chegar lá, diga o seguinte: eu sou, me enviou até vós. Eu sou o que sou. E no versículo 15, ele é mais explícito e diz: olha, diga, eu sou Jeová, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Assim será o meu nome perpetuamente, eternamente. Sim, eu sou, me enviou até vós. Deus se apresentou como aquele que é. Esse é o significado do nome eu sou. Aquele que é. Ali aparece a palavra Jeová, ele se identifica como Jeová. Jeová, ele deriva de um verbo hebraico, o verbo ser. Então Jeová significa aquele que é. Foi assim que Deus se apresentou, foi assim que ele se autonomeou. Este seria o seu nome.
Então você pergunta, então quer dizer que a Testemunha de Jeová tem razão ao dizer que o nome de Deus é Jeová? Não, eles não estão corretos, porque ninguém detém o monopólio da pronúncia correta do nome de Deus. Hoje nós falamos Jeová, mas há quem diga Yahvé, ou Jeová, ou Yehoa. As pronúncias são as mais variadas. Mas qual o motivo disso? É porque no texto hebraico, no texto original, o que aparece lá são apenas 4 letras. YHWH. Ou seja, é uma palavra impronunciável, não tem como você pronunciar esse nome. Este nome ele só foi possível ser pronunciado na Idade Média, quando se criou alguns artifícios linguísticos para poder traduzir a Bíblia e poder pronunciar esse nome. Mas até então, não tinha como se pronunciar esse nome. A pronúncia correta que Moisés ouviu lá no Monte Horebe, ela se perdeu ao longo dos anos. Ninguém sabe como se pronuncia o nome que Moisés ouviu lá no monte. Então, repito, ninguém detém o monopólio da pronúncia correta do nome de Deus. Mas o mais importante não é a pronúncia, não é o signo, não é o símbolo do nome, mas aquilo que ele representa, aquilo que ele realmente significa. Isso sim tem importância. Deus disse, Deus se auto-revelou, se autodenominou como aquele que é. O significado é o que mais importa. Deus é aquele que é. Ele é o quê? Ele é aquilo que você quiser ou precisar que ele seja. É por isso que ele se apresenta na Bíblia em outros momentos como Jeová Chamar, ou seja, o Deus presente. É aquele que está presente em todos os momentos. Quando você precisar de uma ajuda, de um amparo, de uma companhia, de alguém que te acalente, de alguém que te proteja, ele estará lá. Ele é Jeová Chamar. Em outra passagem, ele se apresenta como Jeová Shalom, o Deus que é paz, o Deus da paz. A paz que você tanto precisa, que você tanto necessita, que você tanto almeja, está nele. Em Jeová, aquele que é. Ele é também o Deus da paz. A paz que excede todo entendimento. Em outra parte, ele se apresenta como Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus médico, o Deus que sara as nossas feridas. Feridas físicas e emocionais. Se você está doente, confie e acredite nele. Ele é o Jeová Rafá. Em outros momentos aparece como Jeová em si, o Senhor é a nossa bandeira. Essa bandeira é a bandeira daquele exército que, ao invadir ou conquistar um terreno do inimigo, ele vai lá e finca a sua bandeira como propriedade sua. Então esse é o Jeová, que é a bandeira da vitória. Quando você precisar conquistar alguma coisa, confie nele, e você vai fincar naquele lugar que você tanto almeja, que você tanto deseja, a tua vitória. Em outra parte, ele se revela como Jeová Sabaô, o Senhor dos exércitos. É aquele que ganha as tuas guerras, tuas batalhas, tuas pelejas, que põe por terra teus inimigos, teus adversários, que faz você conquistar terrenos, territórios, que faz você triunfar nas batalhas. Mas como me apossar dos benefícios que esse nome me traz? Como me relacionar com esse Deus? Como conhecê-lo pessoalmente? A resposta está em conhecer Jesus. Porque Jesus, ele é o próprio Jeová. Está escrito no livro de João capítulo 1, versículo 1, que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, ele é o Verbo, ele é a palavra que criou todas as coisas. Jesus é o próprio Jeová, é a encarnação desse Deus entre os homens. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 2, versículo 9, que nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus é a expressão exata do seu ser. Ao conhecer Jesus, você está conhecendo o próprio Jeová. Isso ficou claro em João capítulo 8
e versículo 58, quando Jesus disse para os fariseus: olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Isso te parece familiar? Pois é. Aquele eu sou de Êxodo capítulo 3, versículo 14 e 15. Agora Jesus está evocando para si esse título. Eu sou. E os fariseus sabiam tão perfeitamente do que ele estava falando que nesse momento pegaram pedras para apedrejá-lo, como se ele estivesse falando alguma blasfêmia, está se comparando ao próprio Deus. Mas como não era chegada a hora, ele saiu ileso. Mas ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou, dando a si o mesmo título de Jeová. Ele disse: olha, eu sou Jeová. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, ele se apresenta como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Mais uma vez, Jesus aparece como aquele que é, aquele que era. Ou seja, é a mesma pessoa de Êxodo capítulo 13 e versículo 15. Aquele que é, aquele que era. Jesus é o próprio Jeová. É através dele que você tem acesso a tudo aquilo que Deus tem, aquilo que Deus pode, aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Então, hoje mesmo, aceite a Jesus Cristo como Salvador, porque é através dele que você vai conhecer o poder do nome de Deus. Conheça-o pessoalmente e ele será para você tudo aquilo que você precisar que ele seja. Deus te abençoe.